Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um suspiro coletivo percorre a arquibancada alviverde, feito vento fresco carregando a promessa de um novo capítulo na rica história do Palmeiras. Quando o anúncio novidade na escalação acende os corações palmeirenses, surge um nome que reverbera com intensidade: Agustín Canobio. Um extremo uruguaio de 26 anos, com chegada ao Fluminense no início de 2025, mas que agora, segundo rumores bem fundamentados, balança os alicerces da academia de futebol com possibilidade real de vestir o manto sagrado. A torcida, ávida por novidades e sucessos, se vê diante de uma página em branco, pronta para ser preenchida por dribles, gols e emoção pura. A identificação de Canobio por parte de Abel Ferreira, técnico incansável no comando do clube, explica mais do que uma simples busca por reforços, revela um desejo de imprimir dinamismo, criatividade e velocidade nas pontas. Aos 26 anos, com passagens por Fênix e Peñarol, o uruguaio embala notoriedade pela seleção e estilo agressivo de jogo. De acordo com dados de mercado, ele está avaliado em torno de 5 milhões de euros, e vinculado ao Fluminense até o fim de 2028. Esses números não só traduzem valor, mas também peso de expectativa, uma chance para o Verdão elevar o grau de competitividade, especialmente no Brasileirão de 2025, onde luta palmo a palmo pelo topo da tabela. No Brasileirão atual, o Palmeiras ocupa uma posição de destaque, com 43 pontos em 20 jogos, 3 gols de saldo positivo e o terceiro lugar, atrás de Flamengo e Cruzeiro, o time segue firme na briga pela liderança. A consistência em 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas mostra foco e ambição. Não é apenas a tabela que empolga, mas cada jogada que desfila no Allianz Parque embalando a torcida e mantendo acesa a chama do título, algo que Abel e diretoria sabem bem que depende, sim, de reforços precisos, como o que Canobio pode representar. É nesse contexto que a possível chegada do atacante uruguaio cai como uma faísca em combustão, poderia traduzir em aceleração do setor ofensivo, improvisos que desfiam defesas e, sobretudo, reinterpretar o estilo tático do time. Abel, conhecido por sua adaptabilidade e olho clínico para o que funciona dentro e fora das 4 linhas, entende que um jogador com a mobilidade e versatilidade do extremo traz novas dimensões à escalação. A capacidade de atuar pelos dois lados do ataque, e até como meio ofensivo, confere a Canobio uma paleta de possibilidades táticas que alimentam planos de jogo mais ousados, seja para o Brasileirão ou competições continentais. A torcida palpita com potencial de entrosamento veloz, um jogador jovem, com gás e cruzamentos certeiros, um técnico que sabe extrair o melhor de quem veste o verde, e um elenco pronto para abraçar a novidade e transformá-la em sinfonia ofensiva. E, quando o anúncio oficial sair, o Allianz Parque pode reverberar ainda mais forte, com cânticos que entrelaçam o nome do novo reforço, fé, e convicção de que o Palmeiras, de fato, ganha em ambição ao somar uma peça habilidosa e moderna. Imaginemos, por um instante, a cena: Canobio correndo pela linha de fundo, a tensão adversária dividida entre ele e os atacantes centrais. Um passe açucarado, e o gol explode sob o grito da torcida. Uma interpretação do jogo em alta rotação, com um drible curto e visão privilegiada. Essa imagem, forte e palpável, já ronda o inconsciente coletivo do torcedor palmeirense, que se prepara para mais do que uma contratação, prepara-se para verdadeiras assinaturas de jogadas que podem mudar destinos de partidas. Nos bastidores, a negociação ainda requer contornos firmes, ajustes em valor de mercado, duração de contrato, possibilidade de negociação de direitos econômicos, tudo isso em meio ao interesse legítimo do Fluminense, que pagou cerca de 6 milhões de euros por 80% dos direitos de Canobio e apostou alto no atacante. O Palmeiras, por sua vez, terá de trabalhar com sagacidade financeira e futebolística para viabilizar o negócio, e já observa como articular a vinda que pode ser decisiva. Enquanto isso, Abel Ferreira segue firme em sua busca por equilíbrio entre solidez defensiva e explosão no ataque. O elenco já conta com talentos como Scarpa, Rony e companhias comprometidas. Mas a chegada de Canobio poderia dinamizar ainda mais esse conjunto,
colocar pressão extra sobre laterais adversárias e destilar verticalidade com precisão. A palavra renovação, neste caso, se traduz em reinventar jogadas, distribuir opções e dispersar marcações. O campeonato, até aqui, mostra que o Verdão mantém alto aproveitamento e poder de fogo. Mas para decidir o título, cada detalhe conta. A força coletiva precisa de complementos que desequilibrem nos minutos finais, que rompam muralhas e desconectem defesas bem postadas. Se Canobio realmente chega, é com esse propósito, ser o fio condutor da mudança, o elo que conecta criatividade e objetividade em campo. A implicação é clara. Caso o negócio se concretize, Abel terá à disposição um atleta que pode ser encaixado rapidamente, ajustar espaços e oferecer nova dinâmica nos treinos e jogos. A direção, por sua vez, enviará uma mensagem ao elenco: estamos investindo, acreditamos e queremos mais. Torcida, por fim, ganha combustível para sonhar alto, eternizando a sensação do recomeço com gosto de sucesso. No fundo, essa possível contratação traduz o desejo de evolução constante do Palmeiras, ir além do que já foi conquistado, buscar o novo, desafiar o status quo e mirar alto. O Brasileirão de 2025, já quente, agora pode ganhar um tempero especial com o uruguaio. Se o futuro se arvora, é porque uma nova peça está prestes a encaixar, e Abel entende a nota que falta para compor a melodia vencedora. A análise técnica de Agustín Canobio evidencia por que seu nome virou assunto quente nos corredores da academia de futebol. Trata-se de um jogador multifuncional, cuja intensidade se manifesta tanto no ataque quanto no suporte defensivo. Não é raro vê-lo pressionando a saída de bola adversária, recuando até a intermediária para recompor e, no instante seguinte, acelerando em profundidade como se fosse um velocista olímpico. É esse motor incansável que chamou a atenção de Abel Ferreira, um profissional conhecido por valorizar atletas que entregam não apenas técnica, mas também disciplina tática e comprometimento físico em alto nível. Além do fôlego e da aplicação, Canobio também oferece uma variedade de recursos no 1 contra 1. Seus dribles não são sempre plásticos, mas são funcionais, orientados ao espaço e ao desequilíbrio da linha defensiva. Quando se encontra isolado com um lateral, ele não hesita em partir para cima com corte seco ou mudança de direção brusca, características típicas de jogadores formados no estilo sul-americano clássico, mas com tempero moderno, de passes curtos rápidos, deslocamento inteligente e leitura de jogo cada vez mais europeia. A integração de Canobio ao elenco alviverde, caso concretizada, se daria em meio a uma temporada em que o Palmeiras já demonstra consistência, mas precisa injetar oxigênio novo para enfrentar maratonas de jogos com alto nível de exigência. Com competições simultâneas no horizonte, Brasileirão, Copa do Brasil e possivelmente Libertadores, a entrada de um atacante com capacidade de iniciar jogadas pelos flancos e flutuar por dentro seria mais do que bem-vinda, seria estratégica. Especialmente diante de adversários que já decifraram os padrões ofensivos do Verdão e buscam anulá-los com marcações em bloco médio e defesa reforçada. Abel Ferreira, sempre pragmático e detalhista, provavelmente já imaginou Canobio como peça-chave para desconstruir esses bloqueios. Com o uruguaio em campo, surge a possibilidade de arrastar marcações, abrir corredor para infiltrações de volantes ou até liberar laterais ofensivos como Piquerez para participações mais agressivas no terço final. A movimentação de Canobio também pode gerar superioridade numérica em regiões do campo onde o Palmeiras costuma sofrer pressão, dando novas alternativas para sair com a bola e acelerar transições. Outro fator que anima a torcida é o perfil aguerrido do atleta. Canobio é daqueles que não desiste de bola perdida, que vibra cada interceptação e que costuma se jogar nas divididas com apetite de decisão. Em um clube com identidade forjada em suor e superação, o encaixe emocional também conta, e o uruguaio tem tudo para rapidamente se conectar com os gritos da mancha verde e do porcão alviverde que ecoam nas arquibancadas como impulso vital. Nos treinos táticos, a chegada do novo reforço pode desencadear alterações profundas. A linha ofensiva, que atualmente se alterna entre formações com 2 ou 3 atacantes, pode ganhar nova configuração com Canobio atuando aberto pela direita e um atacante de referência centralizado. Isso permitiria o retorno de Scarpa mais por dentro, criando triângulos ofensivos, e desafogando Rony da responsabilidade criativa, deixando-o mais solto para finalizar.
O leque de formações aumenta, e com ele, a imprevisibilidade que pode ser crucial nas fases finais do campeonato. Do ponto de vista psicológico, a presença de um nome estrangeiro com rodagem internacional também representa um estímulo interno no vestiário. Concorrência saudável é um dos pilares do sucesso de qualquer equipe. Jogadores que antes atuavam com certa estabilidade podem sentir o peso da sombra de Canobbio e, com isso, elevar o nível de atuação. É o tipo de movimentação que aquece os bastidores e intensifica o foco coletivo. A torcida, por sua vez, se enche de esperança ao vislumbrar o novo nome vestindo verde. Já se multiplicam nas redes sociais montagens com Canobbio celebrando gols com o Allianz Parque ao fundo. A idolatria, no futebol, muitas vezes começa antes mesmo do primeiro toque na bola. Basta o imaginário ser alimentado com vídeos de melhores momentos, comparações com antigos ídolos e frases motivacionais para que a expectativa atinja níveis olímpicos. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento entre os palmeirenses. Há também um simbolismo especial por trás da possível contratação de Canobbio. Ao apostar em um jogador que atua na mesma liga e é destaque em rival direto, o Palmeiras envia um sinal de ousadia e ambição. É uma movimentação que mostra que o clube está atento, disposto a incomodar concorrentes e manter seu protagonismo no mercado. Não é apenas sobre reforçar o elenco, mas sobre assumir postura ativa, dominante, e continuar sendo referência dentro e fora dos gramados. Do lado tricolor, o incômodo é evidente. O Fluminense, que apostou alto no uruguaio, vê agora sua joia despertando interesse direto de um rival de peso. A saída de Canobbio, se ocorrer, causará repercussão significativa nas Laranjeiras, onde ele vinha sendo peça importante na rotação ofensiva. A reação da torcida carioca já começa a se manifestar com preocupação e descontentamento, aumentando ainda mais o impacto midiático da possível transferência. Dentro do Palmeiras, a movimentação também é analisada sob o ponto de vista de planejamento a médio e longo prazo. Canobbio não é apenas um reforço imediato, mas também um ativo de mercado com potencial de valorização. Sua idade, características e passaporte europeu o colocam em uma prateleira que pode render frutos futuros em negociações internacionais. Essa visão empresarial, somada à técnica, torna sua chegada ainda mais interessante para o departamento de futebol alviverde. Vale lembrar que o elenco atual do Palmeiras possui um núcleo de estrangeiros bem integrados, como o próprio Gustavo Gomes e Joaquim Piquerez. A chegada de mais um sul-americano promete fortalecer essa miniatura da América dentro do vestiário palmeirense. E, como é sabido, a adaptação cultural e linguística conta muito, especialmente para atletas que cruzam fronteiras em momentos decisivos de suas carreiras. Nesse sentido, Canobbio tende a encontrar terreno fértil para evoluir rapidamente. As próximas semanas prometem ser quentes nos bastidores da Barra Funda. Reuniões entre diretoria e empresários, estudos financeiros, avaliações médicas preliminares e a inevitável análise do departamento jurídico sobre cláusulas contratuais devem tomar conta da agenda. Enquanto isso, o torcedor vive entre a ansiedade e o sonho, imaginando quando será o primeiro treino com o novo reforço, o primeiro toque na bola, o primeiro grito de gol com o nome do uruguaio na ponta da língua. No campo simbólico, a possível chegada de Canobbio fecha um ciclo e abre outro. Representa o fim de um primeiro semestre de muitas observações, testes e ajustes, e inaugura um segundo turno com aposta clara em mais agressividade e dinamismo. É um recado direto aos adversários: o Palmeiras não está satisfeito com o que já conquistou. Quer mais. Quer agora. E está disposto a acelerar para alcançar o topo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Na mente de Abel Ferreira, cada jogador é mais do que um nome, é uma engrenagem. E quando essa engrenagem encaixa com perfeição na máquina tática que o português constrói, o resultado se traduz em conquistas. É por isso que a expectativa pela chegada de Canobbio transcende o simples reforço. Trata-se de uma peça que pode ser polida, encaixada e potencializada dentro de um sistema que já provou ser capaz de transformar atletas em protagonistas e vitórias em rotina. A história recente do Verdão é recheada de nomes que chegaram como apostas e se tornaram símbolos.
Com a orientação de Abel, a possibilidade de Canobio se somar a essa galeria é mais do que plausível. O calendário do Palmeiras em 2025 exige, mais do que nunca, profundidade de elenco. Com o clube firme na disputa pelo título do Brasileirão, vivo nas fases agudas da Copa do Brasil e sonhando alto com a Libertadores, não há margem para esgotamento físico ou tático. É preciso rodar, girar peças, alternar estilos e surpreender adversários. Canobio, com seu repertório de explosão e intensidade, entra nesse cenário como um trunfo. Um jogador que pode ser usado em diferentes contextos, início de jogo para sufocar, ou no segundo tempo para desmontar defesas cansadas. Em um futebol cada vez mais marcado pela previsibilidade, a capacidade de romper padrões é valiosa. Canobio pode ser essa fagulha. Seu estilo imprevisível, aliado à leitura de jogo e intensidade física, confere ao Palmeiras uma nova camada de profundidade. Quando Scarpa for bem marcado, quando Rony estiver neutralizado, quando os volantes adversários fecharem os espaços centrais, caberá ao uruguaio abrir as janelas laterais da esperança e transformar horizontais em diagonais fatais. Essa habilidade de mudar o rumo de um jogo, mesmo quando tudo parece travado, é o que separa bons jogadores de decisivos. Internamente, a diretoria também entende o impacto simbólico dessa negociação. Em um mercado onde muitos clubes hesitam em fazer investimentos mais ousados, o Palmeiras reafirma seu protagonismo ao mirar jogadores que já estão valorizados e atuando bem em rivais diretos. A mensagem enviada ao mercado é clara: o Verdão está vivo, ativo e mirando o topo. E, mais do que isso, está disposto a agir com estratégia, inteligência e velocidade para não perder terreno na corrida por títulos e hegemonia nacional. Há ainda uma camada emocional nessa história que não pode ser ignorada. O torcedor palmeirense é exigente, apaixonado e altamente sensível às movimentações do clube. Sente no peito cada vitória e cada contratação como se fosse uma conquista pessoal. Canobio, ao pisar pela primeira vez no Allianz Parque, sentirá esse calor vindo das arquibancadas. Não se trata apenas de vestir uma camisa, trata-se de carregar nas costas uma história centenária, um escudo que pulsa, um grito que ecoa até os céus da Pompeia. O uruguaio entenderá rapidamente o que significa ser Palmeiras, e, se entender, será imediatamente abraçado por milhões. O momento não poderia ser mais propício. Com o Brasileirão afunilando, as fases decisivas batendo a porta e a tabela exigindo atuações impecáveis, qualquer reforço de qualidade torna-se uma vantagem competitiva. E Canobio, com sua explosividade, leitura de jogo e entrega física, pode ser esse fator desequilibrante. Um nome novo que muda velhos problemas. Uma flecha que fura armaduras. Um sopro de novidade que traz consigo a velha ambição palmeirense: vencer, convencer e deixar legado. A imprensa já especula possíveis números do contrato, valores girando na casa dos 6 a 8 milhões de euros, mais bônus por performance e metas esportivas. A negociação envolve múltiplas partes: o clube carioca, o staff do jogador, intermediários sul-americanos e executivos alviverdes. Mas, até aqui, o que se ouve é que as tratativas evoluem com seriedade, com interesse mútuo, e com respaldo técnico. O Palmeiras, inclusive, já teria reservado espaço no orçamento para uma movimentação de impacto nesse segundo semestre. Além do impacto imediato no time, a chegada de Canobio tem tudo para gerar um efeito cascata no elenco. Jogadores da base, como Kevin Estevão, ganham um espelho a seguir. Jogadores do banco, como Breno Lopes, sentem a pressão saudável por espaço. E os titulares se veem motivados a manter performance em alta para não correrem risco de perder posição. Essa competição interna, natural em grandes elencos, é o que sustenta a longevidade dos projetos vencedores, e Abel Ferreira domina como poucos a arte de transformar pressão em produtividade. No lado tático, Canobio poderia permitir ao treinador explorar uma formação mais agressiva, como um 4-2-3-1, com 3 meias ofensivos municiando um centroavante. Ou até repetir o já testado 3-4-3, com alas participativos e pontas velozes, onde o uruguaio encaixa como uma luva. Sua presença no campo pode empurrar o time para frente, criar mais linhas de passe e abrir espaços até então inexistentes. É como se Abel recebesse um novo pincel para pintar quadros táticos ainda mais ousados. A verdade é que grandes clubes não param.
E o Palmeiras, ao mirar Canobio, prova que está em movimento constante. Ainda que a negociação não se concretize, o que no momento parece improvável, o sinal emitido é claro. O Verdão está atento, ambicioso e preparado para competir em todos os níveis. Se Canobio chegar, terá não apenas uma camisa à disposição, mas uma responsabilidade, ajudar a escrever novos capítulos de uma história que já é gigante, mas que ainda tem páginas em branco esperando por heróis. O torcedor, ansioso, aguarda apenas o anúncio oficial. Muitos já imaginam um vídeo de apresentação, o primeiro treino, a entrevista coletiva onde o uruguaio, em bom portunhol, dirá que está honrado em vestir o verde. É nesses detalhes que o futebol brasileiro se reinventa diariamente, na expectativa, na promessa e na celebração de que tudo pode acontecer quando a bola rola. E, com Canobio, o que se espera é que muita coisa boa aconteça. Nos bastidores, o silêncio estratégico reina. Mas todo silêncio no futebol é cheio de barulho. Sinais sutis, movimentações nas redes, postagens misteriosas de dirigentes e aquela frase enigmática de Abel na coletiva, estamos sempre atentos ao mercado. Para quem conhece os bastidores, isso é quase uma confirmação. E para a torcida, já é o bastante para sonhar alto. O mês de setembro pode marcar o início de uma nova era no ataque palmeirense. Um nome diferente, um estilo novo, uma força estrangeira com sotaque castelhano e alma de guerreiro. Canobio chega, ou está prestes a chegar, como resposta a um chamado do próprio futebol, renovar, surpreender, encantar. E se o Palmeiras quer títulos, precisa de jogadores que entendam o peso da camisa, a grandeza do escudo e a fúria apaixonada que ecoa dos degraus do Allianz. Assim, o possível capítulo Canobio pode se tornar mais do que um trecho na temporada 2025. Pode ser o início de uma parceria entre talento e camisa, entre técnica e identidade, entre um jogador disposto a se provar e um clube faminto por vitórias. Os olhos do futebol brasileiro estão voltados para essa negociação, e a torcida do Verdão, como sempre, está pronta para fazer história mais uma vez. Seja bem-vindo ao caos apaixonado do futebol brasileiro, Canobio. Aqui, não basta jogar, é preciso incendiar corações. E no Palmeiras, você terá palco, torcida e missão. Visto verde, acelere pela ponta, e que venham os gols, as assistências, os dribles e, quem sabe, os títulos. Porque no fim, o que todo palmeirense quer ver é a rede balançando. E você tem tudo para ser o nome que a faz vibrar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.